Brasileirão Série A, tabela de classificação e os resultados dos últimos jogos. Tudo nesse vídeo para vocês agora. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te convido a fazer a sua inscrição e deixar aquele like que ajuda bastante o nosso trabalho e ativa o sininho das notificações para todos. Vamos para o vídeo. A rodada de número 9 do Brasileirão Série A começou no sábado, no dia 15/6. Vamos conferir como foram os últimos jogos e em seguida a tabela de classificação para vocês. Bragantino 2, Juventude 1, Fluminense 1, Atlético Goianiense 2, Corinthians 2, São Paulo também 2, Vitória da Bahia 2, Internacional 1, Atlético Paranaense 1, Flamengo também 1, Vasco da Gama 0, Cruzeiro também 0, Criciúma 2, Bahia também 2, Grêmio 1, Botafogo 2, Cuiabá 5, Fortaleza 0. Agora vamos conferir como ficou a tabela de classificação. A liderança do Brasileirão Série A 2024 está com a equipe do Botafogo, com 19 pontos, 9 jogos, 6 vitórias e 2 derrotas. O Flamengo é o segundo colocado, com 18 pontos, 9 jogos, 5 vitórias e apenas uma derrota. O Bahia é o terceiro colocado, com 18 pontos, 9 jogos, 5 vitórias e apenas uma derrota. O Atlético Paranaense é o quarto colocado, com 17 pontos, 9 jogos, 5 vitórias e 2 derrotas. O São Paulo é o quinto colocado, com 15 pontos, 9 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. O Bragantino é o sexto colocado, com 15 pontos, 9 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. O Palmeiras é o sétimo colocado, com 14 pontos, 8 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. O Cruzeiro é o oitavo colocado, com 14 pontos, 8 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. O Atlético Mineiro é o nono colocado, com 13 pontos, 7 jogos, 3 vitórias e nenhuma derrota. O Internacional é o décimo colocado, com 11 pontos, 7 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Juventude está na 11ª colocação, com 10 pontos, 8 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. O Fortaleza é o 12º, com 10 pontos, 8 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. O Atlético Goianiense agora é o 13º colocado, com 8 pontos, 9 jogos, 2 vitórias e 5 derrotas. O Cuiabá é o 14º colocado, com 7 pontos, 9 jogos, 2 vitórias e 6 derrotas. O Vasco da Gama é o 15º colocado, com 7 pontos, 9 jogos, 2 vitórias e 6 derrotas. O Corinthians é o 16º colocado, com 7 pontos, 9 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. E abrindo a zona do rebaixamento, em 17º colocado, a equipe do Grêmio, com 6 pontos, 7 jogos, 2 vitórias e 5 derrotas. O Criciúma é o 18º colocado, com 6 pontos, 7 jogos, 1 vitória e 3 derrotas. O Fluminense está na 19ª colocação, com apenas 6 pontos, 9 jogos, 1 vitória e 5 derrotas. O Vitória da Bahia está na zona do rebaixamento, em 20º, com apenas 6 pontos, 9 jogos, 1 vitória e 5 derrotas. E assim está a classificação do Brasileirão Série A 2024. E chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações para todos e deixar aquele like que ajuda bastante o nosso trabalho. Obrigado e que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.